O dia foi longo, cheio de vozes, de opiniões, de decisões. Pessoas falando coisas diferentes. Situações que pareciam claras, mas que no fundo ainda deixaram dúvida. E talvez você termine essa noite com uma pergunta não respondida: o que era de Deus naquilo tudo, e o que era só ruído? Há um dom que transforma tudo isso, que afia a sua percepção espiritual, que te ajuda a enxergar o que está por trás das palavras, a reconhecer a mão de Deus no ordinário, e a identificar o que não é dele antes que machuque. Esse dom se chama discernimento. E hoje à noite vamos pedir a Deus por ele juntos. Antes de começar, um convite. Se você quer terminar cada dia renovado espiritualmente, com orações, reflexões e devocionais que fortalecem sua fé e afiam a sua percepção de Deus, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Todo vídeo aqui foi feito para te ajudar a andar mais perto de Deus. Clica em inscrever e depois a gente continua juntos. Encontra um lugar tranquilo. Senta ou deita. Respira fundo. Inspire devagar. E expire soltando o peso e a agitação do dia. Você está em lugar seguro. Deus está aqui. E esse momento pode clarear muita coisa. Havia um jovem que de repente se tornou rei. Salomão tinha o trono, tinha o povo, tinha a responsabilidade, mas sentia que lhe faltava a coisa mais importante de todas. Uma noite Deus apareceu a ele num sonho e fez uma oferta generosa: pede o que queres, e eu te darei. Salomão poderia ter pedido riqueza. Poderia ter pedido vitória sobre os inimigos. Poderia ter pedido uma longa vida. Mas ele pediu algo que surpreendeu até ao próprio Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração que saiba ouvir, para que possa julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. Um coração que saiba ouvir. Não mais poder, mais percepção. Não mais recursos, mais clareza. E isso agradou tanto a Deus que ele deu a Salomão não só o discernimento pedido, mas também tudo o que ele não pediu. Isso nos ensina algo fundamental: discernimento não é um luxo espiritual. É a base de tudo. Sem ele, você pode ter muitos recursos e tomar as decisões erradas com todos eles. E a boa notícia: Deus ainda responde a essa oração. A Bíblia diz em Tiago 1:5 que se alguém precisar de sabedoria, basta pedir, e Deus dá generosamente, sem recriminar. Você talvez tenha perguntado a amigos, consultado a internet, analisado com a sua própria lógica. Mas quando foi a última vez que você parou tudo e disse: Senhor, eu não consigo ler essa situação. Me dá olhos para enxergar. Essa noite é esse momento. O discernimento não é algo que aparece do nada. Ele cresce. E cresce através do contato diário com as Escrituras. No livro de Atos, há um grupo de crentes numa cidade chamada Bereia que ficou famoso, não pelo tamanho, não pela influência, mas pelo hábito. Quando recebiam ensinamentos, eles não simplesmente aceitavam, nem simplesmente rejeitavam. Eles pesquisavam as Escrituras todo dia para verificar se as coisas eram assim. Estes eram mais nobres de caráter do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez e todos os dias examinavam as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Eles tinham abertura, mas também tinham critério. Eram receptivos, não ingênuos. E esse equilíbrio é exatamente o que o discernimento produz. Vivemos num tempo em que vozes chegam de todos os lados. Conteúdo espiritual, ensinamentos, opiniões, muita coisa soa bonita, mas nem tudo carrega a impressão digital de Deus. E a Bíblia é direta. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João 4:1. Quanto mais você lê a palavra, mais o seu ouvido interior fica treinado para reconhecer a voz do pastor. E quando algo não soa como ele, um alarme acende dentro de você,
mesmo antes da mente conseguir explicar o porquê. Esse alarme se chama discernimento em operação. Talvez você já tenha se machucado confiando numa voz que soava certa, mas não batia com a Bíblia. Esta noite, Deus está restaurando esse filtro santo em você. Me conta aqui nos comentários. Tem alguma situação na sua vida agora em que você sente que precisa de mais clareza de Deus? Pode ser uma decisão, um relacionamento, uma direção pro futuro. Escreve nos comentários, a gente ora junto. Outros crentes aqui vão interceder por você também. A gente continua. Em 1 Crônicas, quando o rei Davi estava consolidando seu reino, várias tribos vieram para apoiá-lo em Hebrom. Cada uma foi honrada pelo que trazia. Uma tribo em especial não foi lembrada pelo tamanho do exército nem pela força das armas. Foi lembrada por algo muito mais raro. Dos filhos de Issacar, que tinham conhecimento dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. 1 Crônicas 12:32. 200 líderes. Não 200.000 soldados, 200 homens que entendiam os tempos. E o texto diz que todos os seus irmãos obedeciam ao comando deles. Por quê? Porque quem enxerga com clareza lidera com autoridade, mesmo sem fazer barulho. Esse é o tipo de crente que Deus está levantando nessa hora. Não crentes que apenas acumulam informação, crentes que sabem o que fazer com o que sabem, que percebem a direção do vento do Espírito, que se movem no tempo certo. E isso não é exclusividade de profetas ou pastores. É herança de todo filho de Deus que exercita os seus sentidos espirituais. Esta noite, peça a Deus que te dê entendimento dos tempos. Não só respostas, mas sabedoria para saber o que fazer com cada situação que a vida apresenta amanhã. Vamos orar juntos agora. Se quiser, fecha os olhos. Abre as mãos no seu colo, como sinal de que está recebendo, não segurando. Ora comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti no final desse dia. Não com todas as respostas, mas com o coração aberto. Tu és o Deus que dá vista aos cegos e sabedoria aos simples. Tu és o Pai que nunca esconde a luz de quem sinceramente a busca. Obrigado por esse dia, por cada respiração, por cada momento em que Tua mão me guardou mesmo sem eu perceber. Obrigado pelo sangue de Jesus que me dá acesso livre à Tua presença agora. Senhor, confesso que nem sempre ouvi a Tua voz com atenção, que às vezes escolhi a minha própria lógica no lugar da Tua orientação, que confiei em vozes que não eram as Tuas, e me machuquei por isso. Perdoa-me, limpa o meu coração, e restaura o filtro santo dentro de mim, para que o erro não encontre mais espaço onde se instalar. Assim como Salomão pediu um coração que soubesse ouvir, eu te peço mesmo esta noite. Afina o meu discernimento espiritual. Abre os meus olhos para enxergar o que está por trás das palavras, dos eventos, das situações. Que eu reconheça a Tua mão no ordinário. Que eu sinta quando algo não é de Ti, antes que cause dano. Que eu saiba distinguir o que é urgente daquilo que é importante. Que eu entenda os tempos, e saiba o que fazer. Que a Tua palavra se torne o meu critério em tudo. Que toda voz, toda mensagem, todo conselho, seja pesado contra o que está escrito, e que o que não bater com a Tua palavra, encontre resistência imediata no meu espírito. Senhor, sobre aquilo que ainda não está claro na minha vida, eu confio em Ti esta noite. Sobre as decisões que preciso tomar, as relações que precisam de sabedoria, os caminhos que ainda se cruzam diante de mim, ilumina o próximo passo. Só o próximo é suficiente. Quando eu acordar amanhã, que o Teu Espírito me preceda. Que antes de eu falar, Ele já tenha preparado as palavras. Que antes de eu agir, Ele já tenha aberto o caminho. Repreendo em nome de Jesus todo espírito de confusão, toda névoa de engano, toda voz de desvio que tentou contaminar a minha percepção. Não tens lugar em mim. Sai. Eu declaro que ando na clareza do Espírito Santo.
que os meus sentidos espirituais estão sendo exercitados e afinados a cada dia, que o que é de Deus eu reconheço, e o que não é, eu solto sem hesitar. Pai, cobre a minha casa esta noite. Cobre os que eu amo. Que os teus anjos acampem ao redor de cada um. Que o sono desta noite seja restaurador, corpo, mente e alma renovados para o que o amanhã traz. Guarda o meu coração. Guarda os meus pensamentos enquanto eu dormir. E quando eu acordar, que a primeira coisa que eu ouça seja a tua voz. Obrigado por ouvir. Obrigado por responder. Obrigado por ser um Deus que não esconde a luz de quem a busca com sinceridade. Em nome de Jesus. Amém. Você fez algo importante esta noite. Você parou o barulho. Você se voltou para Deus. Você pediu não por mais poder, mas por mais clareza. E essa é exatamente a oração que agrada ao coração do Pai. Leva contigo essa verdade. O discernimento não é dado aos mais inteligentes, nem aos mais experientes. É dado aos que humildemente pedem e continuam pedindo. Amanhã vai ser diferente. Você vai enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Vai sentir quando algo não está certo antes de conseguir explicar por quê. Vai reconhecer a mão de Deus em lugares onde você só via coincidência. Esse é o presente que Ele tem para você. Boa noite. Descansa em paz. Você conhece alguém que está confuso, que está tomando decisões difíceis, que precisa de mais clareza de Deus nesse momento? Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Uma mensagem simples: pensei em você e quis te mandar isso. Às vezes é exatamente o que alguém precisava para terminar o dia com paz. Compartilha, e que Deus multiplique o discernimento em cada vida que esse vídeo alcançar. Até o próximo devocional.